Olá, amigos e amigas, mais um vídeo que estamos gravando, sempre fazendo esse trabalho com muita alegria, nesses tempos de isolamento social, graças a essa ferramenta extraordinária criada pelo homem, nós temos a oportunidade de passar informações e mensagens boas, positivas, cheias de esperança, para que nós possamos vencer as dificuldades do dia a dia. Os temas, muitas vezes, eles são suaves, outras vezes os temas são difíceis, complicados, pois tratam de enfermidades difíceis que é necessário combater. E hoje nós vamos trazer exatamente um tema que fala de um problema que precisa ser resolvido por nós. Nós fomos novamente buscar em um dos livros da literatura espírita, o livro Pão Nosso, de autoria espiritual de Emmanuel, psicografia do Chico Xavier. A lição tem por título Tratamento de Obsessões. E aqui o Espírito Emmanuel vai fazer considerações a respeito de uma mensagem que ele encontrou em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos tem como autor, segundo pesquisas que nós fizemos, Lucas, que também tem outro evangelho. Então são dois evangelhos de Lucas que temos. E o Atos dos Apóstolos é um desses, o Lucas. E diz assim então, está lá anotado por Lucas, que e até das cidades circunvizinhas concorria muita gente a Jerusalém, conduzindo enfermos e atormentados de espíritos imundos, os quais todos eram curados. Claro que esse palavreado, espíritos imundos, hoje, com o advento da doutrina espírita, entendemos que eles estavam sofrendo um processo de obsessão. Os espíritos imundos aqui retratados por Lucas, então, seriam os espíritos imperfeitos que nos obsediam, ou estão nos cobrando alguma dívida que eles se sentem no direito de cobrar, ou são espíritos que simplesmente se comprazem em fazer o mal. Então Emmanuel vai dizer o seguinte, que a igreja cristã dos primeiros séculos não estagnava as ideias redentoras do Cristo em prataria e resplendores de culto externo. A igreja era viva, cheia de apelos e respostas. Quando dizemos igreja aqui, nós estamos falando de reuniões, de um grupo de pessoas que se reuniu numa casa, geralmente, para falar sobre os ensinamentos do Cristo. Semelhante a ela, o Espiritismo evangélico abre hoje as suas portas benfeitoras a quem sofre e procura o caminho salvador. Salvador, nesse caso, está querendo dizer equilibrar-se, vencer as dificuldades, vencer os problemas, vencer o tormento das obsessões. É curioso notar que o trabalho enorme dos espiritistas de agora, no socorro às obsessões complexas e dolorosas, já era conhecida, já era da intimidade dos apóstolos. Porque os apóstolos de Jesus, lá na época de Jesus, também já faziam o tratamento sobre os obsidiados. Eles, os apóstolos, doutrinavam os espíritos perturbadores ou perturbados, renovando pelo exemplo e pelo ensino, não só os desencarnados sofredores, espíritos desencarnados, mas também os médios enfermos que lhes padeciam as influências, ou seja, os espíritos encarnados e que eram médios. Daí então, Lucas ter observado em Atos, espíritos imundos. Aqui está dizendo então, afirmando de forma categórica, taxativa, a presença de espíritos desencarnados. Ou seja, alguém que tinha vivido na Terra, morreu, desencarnou, mas continuou vivo. Então aqui eles falam então de reencarnação. Basta que nós queiramos entender isso, porque esses espíritos imundos eram os espíritos perturbadores, que
durante muito tempo, foram chamados de demônios. Mas na realidade são irmãos nossos, atormentados, desequilibrados, mas são irmãos nossos, né? E não são anjos decaídos. Porque quando você alcança uma envergadura espiritual, você não regride. Aliás, não há regressão na nossa vida. Porque nós estamos sujeitos à lei do progresso. A gente progride sempre, continuadamente. Desde as primeiras horas da tarefa doutrinária, sabe a alma do cristianismo que seres invisíveis, menos equilibrados, vagueiam no mundo. Esses seres acabam produzindo chagas psíquicas naqueles que lhes recebem a atuação e não desconhecem as exigências do trabalho de conversão e elevação que lhe cabe realizar. Então, os apóstolos já faziam tratamentos espirituais, como são feitos hoje nos centros espíritas. O que não é uma tarefa simples. Não é ir simplesmente no centro espírita, participar de uma reunião mediúnica e o espírito que está ali perturbando, ele vai embora. Não. Na realidade, o trabalho é muito mais complexo, o trabalho é mais reflexivo. Porque o espírito que nos perturba, ele nos perturba porque ele nos encontrou e nós vivemos juntos anteriormente e ele julga que eu tenha lhe feito um mal e ele está cobrando. E ele não vai embora com simples conversa. É necessário que nós o doutrinemos. E doutriná-lo significa mudar a nossa faixa vibratória. É ele perceber que se eu o prejudiquei, hoje eu estou aqui justamente para pedir-lhe perdão. Que ele me conceda, então, o perdão por algo que eu tenha feito a ele. E eu preciso, naturalmente, convencê-lo através das minhas ações. Ele deve perceber que eu mudei, que eu me transformei numa pessoa melhor. Mas se, naquela época já, os apóstolos já faziam esse tratamento contra a obsessão, os dogmas religiosos, infelizmente, impediram o serviço eficiente há muitos séculos, lamentavelmente. Em plena atualidade, todavia, ressurgem os quadros primitivos da Boa Nova. Ou seja, com o Espiritismo nós retornamos, então, os ensinamentos que Jesus nos trouxe quando esteve aqui, que é o chamado cristianismo primitivo. Entidades espirituais, ignorantes e infortunadas, adquirem nova luz e roteiro novo nas casas de amor que o Espiritismo cristão institui, vencendo preconceitos e percalços de vulto. Por isso, os centros espíritas cada vez mais recebem uma quantidade maior de pessoas, que não vão lá simplesmente para se tornarem espíritas, mas vão até o centro espírita para entenderem o que é que se passa consigo. E a doutrina espírita lhes explica. Porque o centro espírita não vai curar. Quem vai curar a pessoa será ela mesma, com a atitude dela, com a mudança dela. E isso no centro espírita nós explicamos para as pessoas. Não só para o encarnado, mas para o desencarnado também. O tratamento da obsessão, ou das obsessões, portanto, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora. O tratamento da obsessão não foi criado, inventado pelo Espiritismo. Ele já existia na época de Jesus. Mas, infelizmente, os dogmas religiosos acabaram cortando isso. Exatamente porque faltava explicar que não era essa ou aquela religião, essa ou aquela igreja que ia curar. Mas sim, faltava explicar-lhe que era ele mesmo, podendo frequentar essa ou aquela igreja, que iria curar-se com a sua mudança, com a sua transformação. E não adianta dizermos Senhor, Senhor, para que nós resolvamos o problema. O problema somente será resolvido com a nossa mudança, a nossa transformação em espíritos melhores. Então, o tratamento das obsessões, amigos e amigas, não é trabalho excêntrico em nossos círculos de fé renovadora.
Ele constitui simplesmente a continuidade do esforço de salvação aos transviados de todos os matizes, começando nas mãos luminosas de Jesus, nosso guia e modelo. Começou com Jesus. Quantas vezes nós temos, escritos no Novo Testamento, Jesus afastando os espíritos, então chamados de imundos. E Jesus dizendo para a pessoa: vá e não peques mais, para que algo de pior não lhe aconteça. A obsessão, aprendemos com a doutrina espírita, é uma influência de seres imateriais, de seres espirituais, espíritos, que influenciam as pessoas através dos pensamentos que nós temos. Eles se chegam até nós pelos nossos pensamentos. A doutrina espírita diz taxativamente que a obsessão, ela causa doenças físicas e psíquicas. E nós precisamos fazer esse tratamento. A obsessão é, segundo Allan Kardec, uma das maiores dificuldades que a prática espírita pode apresentar. Caracteriza-se a obsessão pelo domínio que alguns espíritos exercem sobre certas pessoas. É praticado unicamente por espíritos inferiores que procuram dominar, pois os espíritos bons não impõem nenhum constrangimento. A obsessão, por sua vez, está relacionada a 3 fatores básicos. Primeiro, a falta moral ou comportamento social incompatíveis com o bem, que são as viciações. Segundo, grave desarmonia mental e psíquica, que são os distúrbios mentais. E lesões físicas, que afetam certas estruturas ou órgãos relacionados ao raciocínio, à cognição, à emoção. Por exemplo, enfermidades do sistema nervoso. Então a obsessão, amigos, é absolutamente tratável, desde que nós queiramos fazer isso. Desde que nós, não conseguindo sozinho, a gente busque a ajuda. E a ajuda está aí, porque Deus é bom. Deus não quer a morte do pecador, Deus quer a morte do pecado. Então, se nós somos criaturas viciadas, desequilibradas, Deus quer que nós nos equilibremos, vençamos o vício. E nos oferece, então, milhões de oportunidades e milhões de ajuda através de pessoas boas, com conhecimento, que tem como objetivo fazer o bem. Que nós possamos buscar essa ajuda quando a gente se sente assim, em desequilíbrio. Pensemos nisso e lembremos, mais uma vez, que toda vez que nós fazemos um vídeo, não trazemos aqui a finalização do tema proposto, mas sim o objetivo maior talvez seja despertar em cada um de nós o interesse pelo estudo. E é isso que falamos. Estude, amigo, a respeito das obsessões. Veja que ela já existia na época de Jesus e permaneceu conosco até hoje. E nós vamos, aos poucos, através da nossa mudança, da nossa postura moral melhorada, nós vamos vencendo as obsessões. Era isso. Muito obrigado mais uma vez. Fiquem bem, fiquem em paz.